E aí, galerinha, vamos falar sobre medidas de tendência central e de dispersão, tá? São os dois tipos de medidas que nós iremos falar na nossa aula de hoje. O primeiro tipo de medida é a medida de tendência, né, central, certo? Então, para a medida de tendência central, vai trabalhar com vocês com média, mediana e moda, tá? São essas três definições aqui que a gente vai trabalhar. Mas aqui eu vou agregar a definição de média geométrica. Além da definição de média, mediana e moda, vou trabalhar com vocês ainda a definição de média geométrica. Vamos lá. Então, olha só. Média aritmética, tá? Média aritmética. Média aritmética é dividida em duas, tá? Quer dizer, eu costumo dizer que é dividida em duas. A simples e a ponderada. Qual é a diferença entre as duas? Porque a ponderada trabalha com a definição de peso, tá? Com a definição de um peso. E essa definição de peso, na verdade, é uma frequência. É a definição do termo com maior termo de aparência que se apresenta na distribuição, tá? Que ele se apresenta mais vezes, certo? Então, para a gente calcular a média, basta que eu tenha valores, tá? Então, vamos supor que eu tenho um valor A, mais um valor B, mais um valor C, mais um valor D. Some tudo e divida por 4. Essa é a minha média aritmética. Simples e fácil. Basta você pegar os seus valores, somar e dividir pela quantidade de valores que você tem. Isso aqui a gente faz com o quê? Com a média de vocês, durante a média anual, né? Pega a nota do primeiro, a média do segundo, a média do terceiro e a nota do quarto bimestre de vocês e divido por 4, definindo assim qual é a sua média anual, a partir da definição de média aritmética, certo? Só para a gente verificar aqui, vamos ver um exemplo. Então, calcular a média aritmética e aqui eu vou colocar os valores. 5 mais 6 mais 7 mais 4. Isso dividido por 4, certo? Observe que eu estou pegando 4 valores, somando-os e dividindo por 4. Estou dividindo por 4 porque é a quantidade de valores que eu tenho. 1, 2, 3, 4. E aí, quando eu somo tudo isso, 10 e 12 me dá 22. Quando eu divido por 4, eu obtenho a definição de 5,5. Certo? Se isso aqui, por acaso, for a nota de algum de vocês, no final do ano, vocês vão ter como média final 5,5. Quando é que ela é ponderada? Quando ela tem um peso. Quando a nota se apresenta com a maior frequência, se repete o maior número de vezes. Por exemplo, a gente calcula por definição a média aritmética também, certo? E aí vamos supor que eu tenho, por exemplo, uma distribuição de termos que se apresente, um único valor se apresente mais de uma vez. Por exemplo, vamos supor que numa distribuição eu tenho aqui o número 5 se apresente 4 vezes. Eu tenho aqui o número 3 se apresente 5 vezes. Eu tenho aqui o número 4 se apresente 6 vezes. Observe que 4, 5 e 6 é o número de vezes que esses valores aqui se apresentam. Vamos supor que eu quisesse tirar aqui a média da turma, por exemplo, tá? E aí eu perguntaria, quantas pessoas tirou 5? Aí 4 pessoas levantou a mão. Quantas pessoas tirou 3? 5 pessoas levantou a mão. Quantas pessoas tirou 4? 6 pessoas levantou a mão. Então observe que 4, 5 e 6 é a quantidade de vezes que a nota 5, 3 e 4 está aparecendo, está se repetindo, tá? E aí eu divido isso pelo somatório, justamente pelo somatório dessa repetição, que a gente chama de peso. E aí eu vou obter aqui 20 mais 15 mais 24 sobre 11, 15. E aí quando a gente soma tudo, vai me dar 40, 50, 59 por 15, né? Dá aproximadamente 4. Aproximadamente, né? Porque para dar 4 tinha que ser 60.
aquilo ali vai dar 3,9 alguma coisa. Mas arredondei aqui para 4. Beleza? Então, média aritmética simples e média aritmética ponderada. Porém, a média aritmética ponderada trabalhando com a definição de peso, que é o termo que maior se repete, né? A quantidade de vezes que um determinado valor se repete em uma distribuição. Finalizando aqui, entramos na definição de moda. Moda é bem simples, tá? Para calcular moda, eu vou pegar essa representação aqui desses valores, né? Lembrando que a média da turma, supondo que a turma tem alunos que tirou 5, 3 e 4 pontos. O que é a moda? A moda, numa distribuição, nada mais é o termo de maior frequência, certo? É o termo que mais se apresenta na distribuição. Se eu for calcular a moda, se eu perguntar qual é a moda dessa distribuição, vocês vão ter que me dizer, professor, a moda é 4. Por que a moda é 4? Porque, por definição, 4 tem o maior número de vezes de repetição, que se repete 6 vezes. Então, a minha moda nessa distribuição é igual a 4, certo? Pessoas, prestem atenção. Se vocês entenderam essa definição aqui, vocês vão ter que entender o seguinte. Uma sequência, ela pode ser amodal, ela pode ser modal e ela pode ser bimodal, certo? Quando é que ela é amodal? Quando não possui moda. Por exemplo, nessa sequência, essa sequência é uma sequência amodal. Observe que cada termo se apresenta uma única vez. Então, ela é amodal. Quando é que ela é modal? Essa sequência, ela é modal. Eu encontro um único termo que se repete uma maior quantidade de vezes. E quando ela é bimodal, quando eu tenho dois termos que se repetem a mesma quantidade de vezes e essa quantidade de vezes é a maior possível. Por exemplo, vou pegar aqui como exemplo para bimodal. 3 vezes 7, 7 sendo a quantidade de vezes que está se repetindo, tá? Mais 4 vezes 7, mais 5 vezes 3, por exemplo. Dividido por 7, mais 7, mais 3. Observe que 7 e 7 é a quantidade de vezes que 3 e 4 está se repetindo. Como é a maior quantidade de vezes e é a mesma, logo essa sequência aqui ela é bimodal, certo? Ah, professor, tem uma sequência trimodal? Não tem. Se você encontrar uma sequência que ela tenha 3 termos que se repetem a maior quantidade de vezes, essa quantidade de vezes é igual, essa sequência vai ser classificada como amodal, tá? Porque eu só posso classificar uma sequência referente à sua moda em amodal, modal ou bimodal, beleza? Continuando aqui, chegamos na definição de mediana. Mediana. A mediana se refere-se à definição do termo médio de uma sequência, tá? É o termo que se encontra no meio da distribuição de uma dada informação, contando que essa informação esteja colocada em rol. Lembra da definição de rol, tá, pessoal? Estudamos ela lá no 8º ano. E aí, o que é rol? Rol nada mais é você colocar sua sequência em ordem crescente ou decrescente. Quando você colocar ela em ordem crescente, você está colocando em rol. Quando você coloca em decrescente, também está colocando em rol. Mas vamos frisar só a definição da ordem crescente, tá? Uma rol nada mais é do que colocar os seus valores em ordem crescente. Quando eu tenho aqui, por exemplo, essa definição, meu rol vai ser dado por 4, 5, depois 6 e depois 7. Coloquei ele em ordem crescente, certo? E aí eu pergunto para vocês, quem é a mediana desse termo? Como eu tenho a quantidade par de termos, a minha mediana é dada pelo somatório dos dois termos centrais dividido por 2. Então, ela é 5,5, tá? Ela é 5,5, porque 5 mais 6, 11, 11 por 2, 5,5. Então, tá aí a minha mediana. Pessoal, preste atenção, tá? Novamente. Quando eu tiver uma quantidade par de termos, a minha mediana é dado pelo somatório dos dois termos centrais dividido por 2. Uma média aritmética, né?
Só que quando eu tiver uma quantidade de termos que seja ímpar, por exemplo aqui, ó, 7, 7, 3, 14, 3, 17, ou seja, se repete, tem 17 termos ali. O 3 se repete 7 vezes, o 4 se repete 7 vezes, e o 5 se repete 3 vezes. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tenho 17 termos. O oitavo termo é o termo do meio, tá? Por que eu sei disso, professor? Porque eu observo o seguinte. Corto o primeiro com o último, já está em rol, né? Então, cortei o primeiro com o último, segundo com o penúltimo, e vou sair cortando assim, ó, até chegar ao termo do meio. Observe o que é que acontece, tá? Você encontrou um termo central. E observe que esse termo central é justamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou melhor, é o nono termo, né? Observe que eu tinha dito errado, que eu disse que era o oitavo. Na verdade, é o nono termo. Então, o nono termo é a minha mediana. Minha mediana é 4. Beleza? Então, quando eu tiver uma quantidade ímpar de termo, para eu saber se a minha distribuição for muito grande, corto primeiro com o último e sai cortando até encontrar o seu termo central, tá? Novamente, se quando você chegar no centro você encontrar 2 termos, soma e divide por 2. Beleza? Então, nossa aula de hoje era só isso aqui. Só falar sobre média aritmética, simples ponderada, moda e mediana. E aí, como eu falei, né? Para acrescentar, vou acrescentar média geométrica. Vamos lá? Média média geométrica. Média geométrica nada mais é de você vai ter que fazer, você vai calcular média geométrica, você vai calcular a raiz quadrada de A vezes B, né? Então, observe o seguinte, dado 2 termos qualquer, basta que você calcule a raiz quadrada do produto entre esses 2 termos que você encontra a média geométrica. Exemplo, a média geométrica entre 4 e 9. Calcula a raiz quadrada disso, a média geométrica vai ser igual a 6. Tá? E a média geométrica. Tá? Se forem 3 termos, você calcula a raiz cúbica, certo? Por exemplo, média geométrica de 3 termos é a raiz cúbica de A vezes B vezes C, certo? E aí, por exemplo, média geométrica entre raiz cúbica de 2, 4 e 2, 4 e 8. Quando você multiplica isso, a média geométrica vai dar igual a raiz cúbica de 64, que é 4. Certinho? Então tá aí a média geométrica, que era o que eu queria acrescentar. Você só consegue ter a média geométrica de 2 termos ou de 3 termos. Bem simples, beleza? Então, nossa aula é só isso aqui. Ficamos por aqui. Eu quero que vocês resolvam todos os exercícios com base no assunto que a gente viu na última semana e com essa videoaula de hoje, certo? Os exercícios que se encontram na página 288 e 289, tá, pessoal? Eu vou cobrar isso na aula de quarta-feira para vocês, beleza? Tchauzinho, até a próxima.